Sentir-se vazio, como se nada fizesse sentido ou trouxesse verdadeira satisfação, é uma experiência que muitos enfrentam em algum momento da vida. Esse sentimento, conhecido como vazio existencial, pode surgir de forma sutil ou se manifestar como uma dor profunda e constante. Ele não escolhe idade, gênero ou condição social. Pode atingir tanto pessoas que têm tudo para ser feliz, quanto aquelas que enfrentam dificuldades externas evidentes. Mas afinal, o que é esse vazio? Por que ele aparece? E como lidar com ele de forma saudável? O vazio existencial foi descrito de maneira marcante pelo psiquiatra vienense Viktor Frankl, criador da logoterapia. Para ele, esse vazio é uma expressão do sentimento de falta de sentido na vida. Frankl acreditava que o ser humano tem uma necessidade profunda de encontrar significado em sua existência. E quando isso não acontece, surgem sintomas como angústia, apatia, ansiedade ou depressão. Diferente de outras abordagens da psicologia que focam no prazer, como a psicanálise freudiana, ou no poder, como a psicologia adleriana, a logoterapia afirma que a motivação fundamental do ser humano é a busca de sentido. Mas encontrar sentido é uma tarefa simples? Nem sempre. Vivemos em uma sociedade que valoriza muito mais o fazer do que o ser. O trabalho, o consumo, a produtividade e a imagem social são muitas vezes colocados como pilares centrais da identidade. Isso pode gerar uma sensação constante de que estamos sempre correndo, mas sem saber para onde. Quando a rotina desacelera ou algo falha nesses pilares, como uma demissão, um término de relacionamento ou uma crise existencial, o vazio emerge. Algumas pessoas tentam preenchê-lo com distrações, redes sociais, séries, trabalho excessivo ou mesmo comportamentos autodestrutivos como uso de substâncias ou compulsões. No entanto, ignorar o vazio não o faz desaparecer. Pelo contrário, ele tende a se intensificar, porque o que falta não é uma ocupação do tempo, mas um significado mais profundo. Portanto, preencher o tempo sem encarar o vazio pode ser um mecanismo de defesa, mas dificilmente é uma solução de longo prazo. É como colocar um balde debaixo de um vazamento, sem jamais tentar consertar o cano. Então, como lidar com o vazio de forma mais consciente e construtiva? O primeiro passo é aceitar sua existência. O vazio não é um inimigo. Ele é um sinal de que algo importante dentro de nós precisa ser olhado com atenção. Ele pode ser, inclusive, uma porta de entrada para um processo de autoconhecimento profundo. É na ausência de respostas fáceis que nascem as perguntas mais essenciais. A filosofia existencialista, com nomes como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, reforça essa ideia. Para esses pensadores, a vida não vem com um sentido pré-definido. Somos nós que, por meio de nossas escolhas, construímos esse sentido. Isso pode ser libertador, mas também assustador, pois nos coloca frente à responsabilidade de criar significado. A liberdade, nesse caso, não é apenas fazer o que se quer, mas assumir as consequências e o peso das decisões. Muitas pessoas buscam sentido fora de si, em relacionamentos amorosos, na criação de filhos, na carreira profissional ou em causas sociais. Essas formas são absolutamente válidas, desde que não sejam tentativas de fugir de um vazio interno não compreendido. Quando a busca externa é uma expressão autêntica de um desejo interno, ela pode ser extremamente rica, mas quando é uma maneira de evitar o confronto com questões internas, ela tende a gerar mais frustração. Frankl sugeria que o sentido da vida pode ser encontrado de 3 maneiras principais: por meio da realização de obras ou tarefas significativas, por meio da experiência de algo ou alguém, como o amor, e pela atitude que escolhemos tomar diante do sofrimento inevitável. Ou seja, não se trata apenas de introspecção, mas de uma relação com o mundo, com os outros e com os desafios da vida. A psicologia contemporânea, especialmente a psicologia positiva, também traz contribuições importantes.
Pesquisadores como Martin Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi apontam que uma vida com sentido está ligada à utilização das próprias forças pessoais a serviço de algo maior. Isso pode incluir o trabalho, a espiritualidade, o voluntariado ou a arte. Encontrar propósito está diretamente relacionado à sensação de bem-estar e à saúde mental. Mas e quanto a buscar esse propósito dentro de si mesmo? É um caminho essencial. Isso não significa que tudo precise ser resolvido sozinho, mas que é importante ouvir a si mesmo com honestidade. Quais valores são realmente seus e quais foram apenas herdados sem questionamento? O que faz seus olhos brilharem, mesmo que pareça pequeno ou simples para os outros? O que você faria mesmo se ninguém estivesse olhando ou aplaudindo? Essa escuta interna não é rápida nem fácil. Ela exige silêncio, paciência e, muitas vezes, algum grau de desconforto. Mas é justamente nesse espaço de incerteza que a autenticidade pode florescer. E ao contrário do que muitos pensam, viver com propósito não é viver em constante felicidade ou motivação. É viver com coerência entre o que se é e o que se faz. Portanto, não há problema em encontrar sentido em relações, na carreira, em filhos ou em projetos. Esses elementos podem ser fontes riquíssimas de significado, desde que se sustentem em uma escuta sincera de quem você é e do que realmente deseja construir no mundo. Do contrário, corremos o risco de viver de expectativas alheias, e o vazio seguirá ali, silencioso, esperando por atenção. Para lidar com o vazio existencial, é preciso coragem. Coragem para parar, olhar para dentro, acolher o desconforto e dar pequenos passos em direção a uma vida mais significativa. Isso pode incluir terapia, mudanças de hábitos, aprofundamento em temas espirituais ou filosóficos e, principalmente, a disposição para se conhecer. No fim das contas, o vazio existencial não precisa ser um buraco sem fundo. Ele pode ser visto como um convite, um chamado para refletir, questionar, ressignificar. Como um campo em branco onde, com tempo e cuidado, se pode plantar algo novo, com raízes mais profundas e flores mais verdadeiras. E você, já se permitiu escutar o que o seu vazio tem a dizer? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa reflexão, considere deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.